Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Bora Falar. Eu sou Silvia Spolidoro e você já sabe, esse espaço é onde você encontra gente falando de dicas, de séries, de filmes, documentários, animações, tudo que o audiovisual pode oferecer para você. E a gente bate aquele papo bem gostoso depois de assistir um bom filme ou uma boa série. Então, hoje, na nossa dica, a gente tem uma das séries mais icônicas e impactantes da TV mundial. Sim, tá preparado? Tá preparada? Game of Thrones. A produção da HBO, baseada nos livros de George R.R. Martin. São 8 temporadas que nos levam a um universo cheio de reinos, disputas políticas, intrigas, traições, batalhas épicas, dragões e, claro, personagens complexos e inesquecíveis. O que faz Game of Thrones ser tão especial é a maneira como ela nos desafia o tempo todo. Ninguém está salvo. A trama nunca segue o caminho mais óbvio. Além disso, a série abriu portas para a TV ser vista de outra forma, como um espaço de narrativas grandiosas com qualidade cinematográfica. E já que estamos falando de uma produção que marcou a história da televisão, nosso convidado de hoje também é alguém que entende e muito de inovação no audiovisual. Ele é fundador e coordenador geral do Rio Web Fest, o maior festival de webséries do mundo. Eu tenho a honra e o prazer de receber Daniel Arcangelo. Seja bem-vindo. Oi, Silvia. Oi, galera. Prazerzaço estar batendo esse papo com vocês. E eu já vou começar cometendo um impropério aqui, porque eu fiquei muito feliz com uma parada. Quando a gente estava conversando sobre a vinda para cá, geralmente, ao longo desses anos, eu falo muito sobre websérie, a gente tem um papo muito sobre tecnologia, mas você fez uma provocação. Qual série você gosta? Não é de qual você entende, mas o que você assistiu como público mesmo? E eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, uma série que me apaixonou, me fez comprar os livros, me fez virar fã de seguir as páginas, de procurar spoiler. Isso é muito diferente, a oportunidade de relembrar um pouquinho o eu público mesmo, para além da parte profissional, de outras paixões que vêm. Sou muito grato a esse espaço, espero que seja muito divertido, muito legal para vocês também. Será? Eu que agradeço por você ter vindo. E a provocação ela é uma via de mão dupla, porque eu tenho aqui que confessar para vocês, eu já confessei para ele nos bastidores, eu só assisti o primeiro episódio. Então, não me cancelem, por favor. Mas teria sido assim comigo também. Quando eu não assisti Game of Thrones do primeiro episódio, eu via já as pessoas falando, eu fui começar a assistir quando Game of Thrones já estava na 4ª temporada. E isso é muito curioso, porque eu tenho os meus costumes, eu adoro série, eu assisto conteúdo quase o dia todo, não só por causa do festival, mas porque eu gosto de trabalhar, inclusive quando eu tô precisando de soluções, criatividade, eu coloco alguma série na TV enquanto eu tô trabalhando. Uhum. Mas depois de muito tempo, teve um dia que eu tava na minha casa, minha esposa precisava da sala e ficar mais reservada, eu fui pro quarto, trabalhar de lá, computador no colo, não estava conseguindo trabalhar, resolvi ligar a TV e ver uma série. Já tinha visto tudo, botei lá Game of Thrones, que já estava terminando a sua 4ª temporada, falava, vou dar uma chance para isso aqui, que todo mundo fala para eu ver, e eu nunca tive a menor vontade, nada me chamava atenção. E com isso eu tive a oportunidade de maratonar uma primeira temporada, ali em 2, 3 dias. E isso fez muita diferença. Tava comentando com você hoje, quando a gente quer se apaixonar por uma série, por aqueles personagens, ou você espera, às vezes, 3 anos para você ter 2 temporadas, ou você assiste aquela temporada que tem muitos episódios e às vezes são 6, 7. Eu tive uma oportunidade de viver isso quando o streaming lançava de uma maneira que eu vi tudo junto, e episódios contundentes, de boa minutagem, uma produção rica, e eu realmente me apaixonei pela série. Tanto é que quando chegou na 5ª temporada, que eu tive que esperar 1 ano, eu já estava apaixonado pelos personagens, pela poética, curioso. Isso fez muita diferença na experiência, muita diferença mesmo. Um outro detalhe, em 2016 eu fui para Buenos Aires, no Buenos Aires Web Fest, que era um festival de websérie que também estava ganhando força, e eu lembro muito que quando a gente chegou ali no tapete vermelho, no dia da premiação, o repórter me perguntou, qual sua série preferida, Game of Thrones ou Breaking Bad? É engraçado, a força da narrativa era tão grande que mesmo lá, que era um festival de cinema e websérie, a pergunta foi sobre essas 2 séries icônicas que marcaram tanto já naquela época. Interessante, né? Interessante. Bom, você que tá aqui com a gente já viu que o papo vai ser bom, né? A dica, então, que a gente tem essa semana para oferecer a você é Game of Thrones, disponível na HBO, uma produção original da HBO. Ela é
Foi de 2011 a 2019, portanto foram 8 anos. É drama fantasia criado por D.B. Weiss e David Benioff. 8 temporadas, 73 episódios. Lembrando que vem através de um livro, como eu falei anteriormente, tá? A sinopse é: Game of Thrones conta a história de um lugar onde uma força destruiu o equilíbrio das estações há muito tempo. Em uma terra onde os verões podem durar vários anos e o inverno toda uma vida. As reivindicações e as forças sobrenaturais correm às portas do reino dos 7 reinos. A Irmandade da Patrulha do Norte busca proteger o reino de cada criatura que pode vir de lá da muralha, mas já não tem os recursos necessários para garantir a segurança de todos. Depois de um verão de 10 anos, um inverno rigoroso promete chegar com um futuro mais sombrio. Enquanto isso, conspirações e rivalidades correm no jogo político pela disputa do Trono de Ferro, o símbolo do poder absoluto. Você fica agora com o trailer de Game of Thrones e a gente vai voltar falando muito sobre essa série e sobre o festival que o Daniel é o fundador e o coordenador geral, tá? De webséries. A gente te espera. Fica aí. In the name of Robert of the House Baratheon, Lord of the Seven Kingdoms, I, Eddard, sentence you to die. The king rides for Winterfell with the queen and all the rest of them. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. We were meant to rule together. You worry too much. You should be the Hand of the King. Everyone who isn't us is an enemy. I want to go home. They took it from us. We go home with an army. There's a war coming, Ned. I don't know when, I don't know who we'll be fighting, but it's coming. Who but you can protect the king? I'll try to keep you alive for her sake. Winter is coming. This one will be long, and dark things will come with it. You were trained to follow. I was trained to kill. My dear brother, there are times you make me wonder whose side you're on. You killed me. Your brother's a dead man. I know they did it. In my bones, I know it. Do you think honor keeps them in line? Do you think it's honor that's keeping the peace? It's fear. Fear and blood. When winter does come, gods help us all if we're not ready. Então, a gente fica impactado, né? Eu prometo que eu vou assistir, tá? Prometo que eu vou sair do primeiro episódio. Daniel, antes da gente mergulhar no universo de Game of Thrones, eu queria que você começasse pelo seu trabalho. Como nasceu o Rio Webfest e qual foi a sua inspiração para criar um festival sobre webséries? Então, vamos lá. O Webfest nasceu por um problema que hoje eu vejo um problema de mercado. Eu fiz algumas faculdades voltadas à parte cultural. Eu me formei desempregado quase em todas elas. Eu tive que ir entendendo de produção e do mercado. Isso fez muita diferença. E eu fui fazer a ECO, a Escola de Comunicação da UFRJ, já um pouquinho mais velho. E com isso eu fazia quase todos os curtas-metragens de todo mundo, porque eu adoro, primeiro, sempre adorei o projeto de outras pessoas, e segundo, eu era um ator mais velho num ambiente onde as pessoas eram mais novas. E nessa, eu passeando ali pela Escola de Comunicação, um campus muito legal, vão lá e assistam Game of Thrones, que é muito legal mesmo. Mas eu tava lá passeando e um cara muito esquisitão mesmo me chamou assim e falou: Ei, você é ator e é mais velho, né? Quer fazer o meu curta? Aí eu falei: pô, tudo bem, vamos fazer. Não, eu tô te chamando pra fazer o teste, não é pra fazer o curta. Eu falei: pô, cara... Aí eu fiz o teste, fiz o curta-metragem dele. E esse cara, fiz o primeiro filme, o segundo, a gente começou a trabalhar junto. E lá as tantas, ele falou: Dani, não aguento mais fazer curta-metragem. Eu faço curta-metragem, ninguém me indica nada, eu não consigo passar meu curta-metragem, dá um trabalho danado. Tem um negócio aí chamado YouTube. Eu juro pra vocês, minha internet era de escada, tá? Eu não fazia ideia do que ele tava falando. E eu bolei aqui um roteiro. Vamos fazer assim, é você e sua mulher tentando transar e nada dá certo.
vou fazer isso de jeito nenhum, né? Ele foi uma péssima ideia, não vou fazer. E aí ele foi fazendo os roteiros, foi me emulando pra gente produzir aquilo, e em primeiro momento eu tentei produzir aquilo como se fosse um roteiro de cinema, ou sequer o que eu conhecia, eu já prestava serviço pra TV, eu fazia cinema, e isso foi tornando a fórmula cara, era difícil, comecei a gastar mais dinheiro com café, por exemplo, e reunião, do que eu gastei pra fazer a primeira dia de filmagem nossa da série anos depois. Passou ali 1 ano, ele insistiu, eu falei, cara, vamos lá pro meu apartamento, então a gente grava. A gente foi lá pra minha casa, meu quarto, minha esposa foi atriz, e a gente gravou 4 episódios naquele dia, episódios de 1 minuto a 2 minutos, e colocamos no YouTube. Então, com o tempo, e a gente fez essa fórmula por 2 anos e meio, a gente teve aquele canal de milhões de seguidores, a adesão, a interatividade, o público falava qual o roteiro a gente tinha que gravar, qual era a ideia, de invasão de barata, mundo dominado por koala, desejo pela cunhada, sonhos, delírios, fantasias, e assim a gente foi gravando. A gente nunca monetizou o canal, porque a gente não queria atrapalhar justamente a acessibilidade das pessoas, a experiência delas, mas em 2015, no comecinho de 2015, ele legendou em inglês e colocou no YouTube episódios legendados. E aí a gente começou a conquistar um circuito de festivais que eram específicos para essa linguagem. Eles não se preconizavam cinema e nem TV, mas eles falavam de séries digitais. E aí ele passou para Los Angeles, foi indicado melhor diretor, melhor série, melhor elenco em Los Angeles. E aí, sabe, produtor independente indicado em Los Angeles, já quer ganhar o Oscar, né? Ele ficou desesperado. Claro. E aí ele foi para lá, ele fala até hoje que ele pagou $1.000 para entrar no Awards e perder todos os prêmios. Mas lá, fazendo networking, ele conheceu um cara que selecionou ele, o Jean-Michel, para Marsella. Levou ele para Marsella e lá ele também perdeu todos os prêmios. Mas a gente vendeu a série para um canal francês chamado Fab Lab Channel. Essa venda, 20 episódios, 2.000 euros, ela era pequenina, mas naquela época, esse número, ele pagava os 2 anos e meio de filmagem, porque tinha uma fórmula de produção na websérie que era diferente. A equipe enxuta, otimizada, a produção rápida, a viabilização, a interatividade. Meu set mais caro nesses 2 anos e meio foi R$282. Então, assim, era muito otimizado. E isso acabou tornando esse produto cultural muito legal. Tá bom, Dani, e aí, como é que nasceu o festival? Leandro ficou muito feliz, saiu com a galera toda lá em Marsella, tomou um porre, bateu na mesa e falou, eu vou levar todo mundo aqui pro Rio de Janeiro, vou fazer um festival desse lá, chamado Rio Web Fest. Me ligou no dia seguinte de ressaca e falou, cara, fiz uma bobagem, prometi pagar passagem, hospedagem, um monte de gringo, falei que a gente vai fazer isso no Rio de Janeiro. E aí, mais uma vez, eu falei pra ele, cara, é uma péssima ideia, meu filho acabou de nascer, aquele ali, e eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E acabou que chegou 2 meses do festival, ele falou, cara, comprei as passagens do pessoal e a gente tem que fazer, estão vindo aí. E aí a gente fez lá no Centro Cultural da Casa Porto, num espaço que cederam pra gente. Nossa primeira sala de exibição foi a mesa de jantar da casa do Leandro. Botei embaixo do braço, a gente invadiu a Ação e Cidadania. Lembro até hoje, estava tendo a Feira de Design do Globo, segurança perguntou, você? Feira de Design do Globo. E a gente foi entrando onde tinha um chão bonitinho, botamos lá primeiro o projetor, que foi o nosso cinema, mas era um encontro muito legal, de gente independente, gente que queria discutir audiovisual, gente que queria ter um encontro legal. E deu certo, a gente foi galgando história e o festival foi indo, já trouxe o projeto para a Cidade das Artes em 2015, para ver se a gente conseguia entrar no calendário, o festival foi um sucesso. Em 2017, esse sonho, esse delírio maluco do meu sócio, se transformou no maior evento do mundo da categoria, o que a gente sustenta e continua produzindo um encontro muito legal até hoje. É essa a história. E a ideia é que a gente pudesse dar projeção e visão ao formato que partisse do princípio seguinte, o que é que você está criando? O que você está criando é o mercado. O mercado não diz o que deve ser criado, as pessoas que criam diz. E quando elas se encontram, essa potência é muito forte, a gente acredita muito. Por isso a gente estava comentando, né, antes de entrar, esse formato hoje é 40% do que é inscrito no festival, porque o podcast, o videocast, todas as suas variações estão pelo mundo inteiro. Sim. E quadrinhos e séries que vão de 3 segundos por episódio, a séries de 2 horas e 10, e que estão se reinventando a cada ano. Enfim, é isso. Muito bom, e parabéns para vocês. Ainda bem que ele tomou esse porre, ainda bem que você... ainda bem que você falou ok, porque se não for assim também, Dani, a gente não consegue fazer nada, né? A gente sabe. E o podcast, querendo ou não, eu sou cria da produção independente de TV. Eu sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Eu comecei a minha carreira alguns anos atrás, criando programa de TV, formatando o programa, roteirizando, dirigindo e vendendo comercial e negociando na televisão regional um espaço que eles tinham uma obrigação de ter uma cota, né, regional. Eu ia lá e
comprava o meu espaço, sendo meio que sócia da emissora, e colocava no ar os meus, até então, programas de televisão. Eu não fazia ficção. Eu sabia que isso existia, mas para mim era muito distante. E depois só vim descobrir realmente quando vim morar no Rio de Janeiro para trabalhar, inclusive, né, com isso. E assim, ainda bem que a gente faz, ainda bem que a gente produz, porque a gente está voltando dessa época que eu vim, que eu tô te falando de 30 anos atrás, a gente está voltando. Porque hoje isso aqui é possível, gente. Isso é possível. É possível que eu, como uma roteirista, uma criadora, uma diretora, consigo, hoje, inclusive, estar fazendo o que eu jamais imaginaria na vida, que era me comunicar aqui na frente de vocês, nas câmeras, entendeu? Em frente às câmeras. Eu nunca pensei isso na minha vida. Sempre dirigi, sempre fui backstage. E hoje, com a possibilidade da gente ter um podcast, da gente ter a nossa voz, eu tô a cada dia mais encontrando a minha voz e ficando muito feliz em poder me comunicar no que eu amo fazer. A minha paixão, que é o audiovisual. Seja cinema, seja documentário, seja websérie, seja ficção, o que for. E eu acho que é sobre isso que a gente tem que agradecer, porque vocês estão aí sendo mais uma vitrine, uma possibilidade do mercado enxergar a produção. E repito, o podcast é viável, é possível, você consegue tirar do papel a sua ideia, que é o que a gente mais sofre quando não consegue. Sim. Né? A realização é preponderante. Às vezes, quando eu tô conversando com pessoas, tem uma imagem que sempre me fala muito, pô, eu tinha aquele projeto, engavetei. Eu acho isso tão doído, principalmente quando você fala da alma de pessoas que empreendem pela arte, porque essa ideia do engavetei, ela deixa uma lacuna, ela segmenta a alma artística. A realização é preponderante. E hoje você tem, às vezes me fala assim, pô, Dani, a internet mudou o mundo. A internet é uma tecnologia velha, de guerra, e quando ficou pronta, as pessoas jogaram fora, todo mundo achou aquilo uma porcaria. Mas existe uma questão da representatividade, da voz, das narrativas que podem ser realizadas hoje, que elas são muito importantes. Representatividade, essas coisas mudaram o mundo mesmo. E é isso, hoje a gente consegue ter contato direto com o nosso público. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, pô, Dani, eu fiz o conteúdo e coloquei, mas só 80 pessoas, ou 180, ou eu cheguei a 500 mil e não gostei. Galera, não é um número. Você não tem como garantir a mensuração das televisões e de como as pessoas interpretam. Essa coisa de estatística, a gente tortura os números até que elas digam o que a gente quer. O que eu posso dizer para vocês é, com certeza, seja grato pelo seu número, pela sua audiência, porque você conquistou, você realizou. E hoje, para quem faz isso, tem mercado. A gente tem acesso a público, ao marketing, a patrocinadores, e tenha paciência, porque o tempo das conquistas hoje não é o nosso. Mas se você realizou, se você faz isso ser real, cara, isso aqui é maravilhoso, entendeu? É fora de contexto, assim. Perfeitamente. Eu me enquadro nisso. O podcast Bora Falar é um podcast que o canal tem, sei lá, menos de 300 inscritos. A minha visualização maior foi 400 e poucos views, mas eu sei que é esse o caminho. Cada dia mais o podcast conquista o seu espaço. As pessoas que estão aqui assistindo a gente agora, inclusive, são pessoas que assistem porque gostam da temática, porque querem ver a série. A gente vai falar agora sobre Game of Thrones, e elas estão aqui para ouvir sobre isso, mas não só sobre isso. Porque eu tenho oportunidade, por exemplo, de estar aqui conversando com você, de saber sobre a sua história, de você contar sobre o seu festival, que é tão relevante, principalmente para quem é produtor, para quem quer desengavetar os seus projetos, claro. E ter a vitrine, que é o que você oferece, né, no seu festival. Muito bom. Bom, vamos embora, hein? Agora a gente vai entrar no assunto Game of Thrones. A hora que você chamou o trailer, eu quase pulei aqui, porque eu já arrepiei, me deu vontade de ver tudo de novo. Você descreveu todo lugar, eu fiquei lembrando das coisas, porque uma das coisas que eu me provoquei é o seguinte, faz tempo que eu revi a última vez. A última vez que eu revi a série foi quando eu resolvi ler o livro, e aí eu li os 2 primeiros livros e comecei a ver a série para comparar as duas coisas. Me diverti muito fazendo isso. E depois disso eu não revi mais. Eu assisto alguns episódios quando me dá muita saudade, que tem episódios que são muito icônicos, os episódios número 9, a Batalha dos Bastardos, o final, quando os anti-heróis eles sofriam alguma coisa, as cenas que as Daenerys... Tem cenas muito icônicas de episódios. Mas eu fiquei lembrando de uma parada quando você narrou, que é a oportunidade de você entrar num contexto muito diferente, sabe? Dá pra se apaixonar pelos personagens, por esse jogo de xadrez. É óbvio, por exemplo, hoje em dia eu recebo muito vídeo RPG no festival, que são pessoas que gravam no Zoom jogos de RPG e tem uma audiência grande, e essa imersão numa história onde você pode se apaixonar e viver a bandeira de um personagem. Você assiste a série torcendo por qual família você gosta. Então tudo isso foi muito, muito, muito legal.
E é isso, você tem uma audiência, você pode acompanhar a série vendo tudo que é postado, as torcidas, e até hoje isso é muito vivo. Existem hoje algumas fanfics que elas continuam a história, né? Porque o autor falou que não vai mais escrever outro livro, e eu acho mesmo que ele não vai, mas dá pra acompanhar, e tem spin-off sendo feito. Então se você assistir a Matriz Game of Thrones hoje, você pode ver A Casa do Dragão, que é uma história que ainda não terminou, que é um spin-off anterior, e você tem vindo a história tanto do Jon Stark, quanto da Patrulha da Noite. Então assim, tem muito ainda a ver nesse universo. E tem todo um legado que vem lá desde Senhor dos Anéis e outras gerações. Chegou a passar um pouquinho por Viking de uma maneira diferente, mas para quem gosta dessa junção de fantasia, que permite a você sair um pouquinho do universo e sonhar com uma história muito longa, é uma boa opção para séries de super-herói e tantas outras coisas que a gente tá. É muito legal, continua sendo muito legal, ainda que os 2 últimos anos sejam muito fraquinhos, mas é muito legal a série como um todo. É porque é difícil também você manter, né? É muito difícil, então, né? eu, como eu sou uma pessoa do meio, eu ficava assustado quando eu lia que na última temporada tiveram que escolher entre botar o gigante, o lobo e o dragão. Porque era muito caro fazer os 3. E aí você fica pensando que essa é uma das séries mais vistas. Aí você pensa nisso, né? Que é difícil mesmo. Você recebe um box de uma série dessa e todo mundo que tem que ver maratona em 2 semanas. Aí para continuar a assinatura, eles querem outra série nova dessa. Só que o custo, né? Fazer conteúdo é caro de maneira geral, ainda que seja mais acessível hoje. Quando você coloca muita locação, um elenco gigante, efeito, cuidado, apuro, e você faz cinema e TV junto com a velocidade da web, fica mais difícil. Então dá pra entender. Mas ainda assim vale muito a ver. Não é igual Dexter. Quem gosta de Dexter, eu adorava Dexter, que a última temporada é assim, de nunca mais querer assistir, apagar que você assistiu. Essa não. Game of Thrones tem um final digno. Não é tão bom quanto Breaking Bad, mas no todo, o pacote todo, a série é melhor. É melhor. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Game of Thrones mudou o patamar da televisão, né? Com a qualidade de cinema, como a gente falou. Na sua visão, o que essa série representou para a indústria audiovisual? E a gente sabe também que o orçamento era milionário, né? E o seu festival dá espaço a produções independentes. Então, assim, que aprendizados de uma superprodução podem inspirar criadores que trabalham com menos recursos? O encontro, ele é muito importante, tá? Dessa pergunta que você falou, misturando tudo no pacotão, dizer a vocês assim, a diversidade, ela tá no encontro de tudo no mesmo lugar. Primeira vez que a gente foi indicado num festival, eu lembro até hoje, eu tinha uma foto que era eu pelado na cama, né? Porque pegava daqui pra cima, e do lado tava concorrendo a série do William Dafoe, com a cara do William Dafoe. Então era uma coisa que não fazia sentido. Sim. Tava concorrendo em Los Angeles com uma série de R$280 por episódio, com uma série de $600 mil por episódio. Então eu olhei aquilo e falei, tem algo de muito errado, muito certo no mundo, porque não mas faz sentido, porque é justamente no encontro de produtos que não se enfrentam pela fórmula, pelo valor, mas eles trazem a possibilidade da comunicação, de quanto você consegue estabelecer uma fanfic, de quanto você é viável e consegue comunicar. Então cada um ao seu critério é muito rico. Então dentro do festival você já teve séries do YouTube Originals, da Disney, da HBO, você tem séries de tudo aquilo concorrendo junto com uma série que são de criadores independentes. E isso faz sentido dentro daquele universo. Quando você pega Game of Thrones, eu acho que Game of Thrones ele traz primeiro uma questão de mobilidade. Game of Thrones não é um sucesso só quando a pessoa pega e vai assistir no streaming. É um sucesso nas redes sociais, é um sucesso nas discussões, é um sucesso no X, em todas as redes sociais. Se você pegar a comunidade, ela tá viva até hoje e tá produzindo conteúdo. Porque quando você pega a valoração de mídia, você falou, eu tenho 300 aqui do nosso podcast em um determinado lugar. Mas esse número, quando você faz a valoração, ela vai se juntar a toda a audiência em toda a rede estabelecida que você tem digital hoje. Cada número daquele forma um número final que tem uma valia para o mercado. E essa valia é muito legal. Game of Thrones é um sucesso nos livros, é um sucesso no spin-off, e se um dia ele for, como já aconteceu, de algumas sessões de cinema passarem o episódio de Game of Thrones ao vivo para quem queria assistir na tela, vai ser um sucesso como foi. Essa mobilidade faz dele o que ele é. Agora, tem um marco que é muito diferente para mim, que é o que ele fez pro streaming. Porque a nível de audiência, ele fez algumas pessoas terem uma dependência com a trilha sonora, com a HBO, que era como se fazia antigamente quando a gente esperava o capítulo da novela, o capítulo principal. Então, quando você começa a degustar uma mistura de cinema, mobilidade e conteúdo, com uma tradição muito grande dentro do nosso país da televisão, isso é muito, muito legal. Game of Thrones eu te garanto que teve uma audiência gigante para quem viu no celular no ônibus, para quem viu no laptop e para quem assistiu na TV em casa, abraçadinho no sofá, e isso é muito diferente, é um marco mesmo para a época. É, de fato.
E um cuidado, né? Eu lembro de um depoimento que eu assisti a todos os bastidores de Game of Thrones, são muito ricos e muito legais. O autor falando que ele pôde fazer a cena do banquete. Não como ele sonhou, porque era muito caro, mas logo no primeiro episódio, muito parecido com o que era descrito no livro. E isso é uma transposição muito rara também. E mesmo por os valores do streaming, é isso, cada episódio era um longa-metragem. Isso também foi muito diferente. Por isso que há esse patamar, porque são muito ricos os episódios finais, embora eles sejam realmente compensados para que se dê para contar toda a narrativa que precisava. Por isso que vale muito a pena assistir. Enfim. Gente, eu já tô querendo parar aqui para poder assistir. Ai, Dani. Game of Thrones tinha dezenas de personagens e arcos interligados. Quais os maiores desafios de manter a coerência narrativa em histórias longas e complexas, seja na TV ou no digital? Em Game of Thrones foi a distância geográfica. Isso acabou com as 2 últimas temporadas. Existe uma coisa da andança, que é muito do universo da Idade Média, também fazia parte daquilo. O personagem saía de um reino e ele tinha um tempo muito grande para levar, que levava alguns episódios, e você acompanhava aquilo. De repente, nos últimos episódios, a pessoa... E todo mundo montava um dragão, porque tinha que viajar muito rápido. e as coisas começaram a acelerar demais. Você saía de um reino e você passava por imensos perigos, zumbis e não sei o que, e de repente você estava no outro reino, de um episódio para outro, às vezes dentro do episódio. Essa aceleração, ela tirou uma coisa importante da série. Toda a ação, a gente estava falando de Gilmore Girls antes, né? Gilmore Girls é uma série muito verborrágica, mas é engraçado que no meio daquela verborragia tanto, os personagens são muito agitados. Mesmo quando 2 personagens estão parados, enfim, o elenco é fantástico nisso, estão parados na sala, tem um movimento emocional e de contexto familiar que Game of Thrones ele foi parando de andar e tudo começou a ser na palavra. Então você transitava de um reino para o outro nas últimas temporadas e os atores estavam parados, sem movimento, conversando. As roupas foram ficando mais pesadas, mais bonitas, mas a ação da série passou para a palavra. E a verossimilhança geográfica, ela foi esvaziando a série. Isso era muito importante. Você tinha viagens de barco, era muito difícil chegar no reino outro. Os avisos demoravam para chegar mesmo em Dragão. Isso se recupera um pouco na série nova da Casa do Dragão, mas eu acho que é isso. Eu acho que existe uma verossimilhança narrativa que faz com que a gente se apaixone pelos personagens. E tem uma coisa da identidade da linguagem que é muito bonita, quando a série ela seduz o seu público entregando ação, e ela consegue manter aquele ambiente. Isso Breaking Bad faz maravilhosamente bem. A série é muito coesa do começo ao final. Game of Thrones ele perdeu um pouquinho nisso. A parte geográfica das viagens, para baratear e poder colocar tudo que precisava, a série ela acho que deixou de ser viável economicamente, é a impressão que eu tenho como espectador, mas eles quiseram entregar mais 2 anos de série, eles tiveram que colocar muita coisa, muito rápido, em episódios que deveria ter 20 episódios, teve 8, e aí ele perde um pouco, você começa a acompanhar, porque você é muito fã e quer saber o final da história, os personagens estão lá, mas a ação da série, de uma série de guerra, passou para a palavra, e isso fez falta. Porque guerra é ação, né? Não adianta, não adianta você querer resolver uma guerra no grito. Inclusive, a pergunta é sobre isso. O final de Game of Thrones dividiu fãs no mundo inteiro, né? Como criador e especialista, como você avalia o desfecho da série e o peso da reação do público em obras de grande impacto? Tem uma coisa que alguns filmes que entregam tudo que pode. Você tem ali, para fanfic, você tem Guerra do Infinito, e você tem outros que conseguiram fechar o arco, entregaram tudo. Essa série, esses filmes, eles alongam o final. Eles fazem vários finais, porque eles entregam ainda tem um pouquinho, ainda tem, o negócio não acaba, e você vai vendo tudo que você queria, todos os encontros. Game of Thrones escolheu um caminho, ele escolheu um caminho muito radical do final, e ele foi dando fim aos personagens de maneira muito rápida, justamente para fechar. E aí teve reuniões, concílios que não se encontrariam se não fossem para dar um arremate. Então assim, não é o final que eu gostaria, eu acho que no final ele apressa demais algumas decisões, e faz escolhas, diga-se de passagem, de um livro que aí não estava escrito. Isso é uma outra coisa. Até determinado momento, que é o momento de mais sucesso de Game of Thrones, os livros estão escritos. E o autor, ele está fazendo adaptações em cima de um universo que ele já escreveu, ele já publicou, foi editado, ele pensou naquilo. Depois, tudo nascendo, coisas que ele ainda não escreveu, coisas que ele pensava, e isso foi se adaptando à linguagem de cinema e foi dando uma abertura e uma certa barriga muito grande. Mas eu acho isso, ele foi apressado.
e realmente divide opiniões. Eu acho difícil alguém que fala assim, não, era isso mesmo, não gostei muito, mas eu nunca vi ninguém falar assim, eu adorei, foi o final da minha vida, eu dei pulos pra trás. Eu acho que foi apressado, o episódio foi mais curto, foi uma mega produção, e tem uma outra coisa que é você reduzir todo aquele universo numa história malfadada de amor. Isso eu acho que é um erro de roteiro. Cá entre nós, assim, nenhuma daquelas pessoas era subserviente a um sentimento amoroso dentro daquele universo para reduzir tudo aquilo num erro. Ali eu acho que tem uma redução muito... É quase um Deus Ex Machina dentro de Game of Thrones, o que não aconteceu na série em momento algum. Ainda assim... Assista, porque é muito legal. Assistam. Tem essa cena, a cena da destruição. Você pega... Tem esse lugar catártico dela invadir a cidade principal com o dragão, destruir tudo. Você vê aquela personagem tendo... É isso, é que precisava de mais um pouquinho de tempo e de mais um pouquinho, talvez, de grana para produção, enfim. Faz parte. Faz parte. Hoje, você citou, né, House of the Dragon, né, que é a Casa do Dragão, que é um spin-off, e parece que tem outros spin-offs surgindo também, né, de Game of Thrones. Você acha que universos expandidos são tendência também no mercado de webséries e produções independentes? Não, eu acho que o universo expandido, ele surge para esses outros por causa de webséries e mundo digital. Porque é o que eu estava te falando, hoje você contabiliza o seu conteúdo não só pelo seu conteúdo principal, mas por toda a gama de possibilidade que você tem de fazer ele ter mobilidade por todas as esferas. Quando você faz, por exemplo, um produto principal para um streaming, eu acho que já na fórmula de negócio você vê o que vai funcionar no Instagram, o que vai funcionar no Kawaii, o que vai funcionar no X, o que vai funcionar por e-mail, grupo do WhatsApp, qualquer coisa, sala de game. Isso pode virar um game, se virar, qual é o aplicativo que a gente faz? Isso vai dar um podcast? Qual é o podcast? Isso dá um RPG? Qual é? Você faz tudo, porque isso está na fórmula de negócio. O seu plano de mídia não é só a audiência, porque para fazer um novo conteúdo do zero, ele é muito caro. Então você tem que aproveitar aquela fórmula na maior mobilidade que você consegue. Então sim, os spin-offs, eles são, por exemplo, a gente aqui falando, e aí, qual é o spin-off que nasce desse tipo de fórmula? É em áudio? Eu vou fragmentar, depois eu posso fazer um bastidores e colocar numa rede? Tudo conta. Para um universo desse com grau de investimento, com certeza toda possibilidade conta. Se você tem um personagem que vai muito bem, você tem Breaking Bad, a série do Saul, que é ótima também, nasce, isso é uma tendência de tudo. Mesmo os filmes, quando eles têm outros conteúdos, bastidores de novela que hoje têm os seus canais próprios, toda forma de linguagem tem subprodutos, todos. Expansão do universo, a criação do seu universo móvel digital é uma tendência de mercado por causa desses outros produtos independentes que começaram a concorrer. Há séries que elas perderam força nas últimas temporadas porque a Fanfics fez roteiros escritos que tiveram mais audiência dentro da Fanfics do que a série original. Isso faz muita diferença. Entendeu? Foi uma diferença gigante. Com certeza. E olhando para frente, assim, né? Você acha que o público pode esperar das próximas edições do Rio Web Fest? E como você enxerga o futuro das séries? Sejam elas gigantes, como Game of Thrones, ou produções independentes? Galera, assim, eu tenho uma... o Web Fest está fazendo 11 anos esse ano, né? E o festival deveria ter acabado com 10 anos. Era um projeto de 10 anos, de uma década. A gente chegou a lançar, venham para o último encontro, aí a gente mudou algumas coisas na fórmula, para a fórmula do festival ser mais sustentável. E ano passado a gente teve o maior número de inscrições e a maior seleção que a gente já tinha feito, com 300 conteúdos. Então, assim, o que eu digo o festival... Ele tenta escutar, a gente fala que a curadoria inclusiva, a gente tenta escutar quem produz. Enquanto quem produz tiver a fim de estar lá, de fazer um evento bacana, de conversar e de produzir mais ainda juntos e juntas, a gente vai fazer isso. Em princípio, o festival vai até 2029, essa é a nossa nova meta. E eu acho sempre importante... Eu falo que quando eu olho a web, a gente vê cerca de 3 mil conteúdos ano com o festival, do mundo inteiro. Existe uma democracia hoje espelhada na web, que a verdade de cada pessoa, a representatividade de cada pessoa, ela precisa ser ouvida. Eu quero que seja assim, eu quero dar a minha opinião, eu quero consumir conteúdo desse jeito, eu quero que seja interativo comigo, eu quero falar com o protagonista, com a protagonista de determinada série. Isso tá na web, essa interatividade tá lá. E as séries e os conteúdos tendem a ir para isso. Nem sempre é fácil, nem sempre é legal.
esse concílio de verdades às vezes dá muito choque, a web tem muita briga, tem tanto ruído quanto informação, mas a tendência é caminhar para uma democracia que não é mais de maioria e minoria, mas aonde as verdades se fortaleçam. Ainda que isso seja utópico projetando o futuro, para consumo isso é incrível, porque cada vez mais, por mais que você tenha grandes selos, grandes indústrias, isso não vai acabar, vai se fortalecer, mas ele tem que ser permeável a como eu quero consumir conteúdo. O dia que se perder contato com isso, a gente volta lá atrás, onde todos os números vão cair, baseados num bloqueio de mercado, numa fantasia. Então, assim, o que eu acho é que as narrativas, as vozes, elas vão ser cada vez mais genuínas, isso continua, mais interativas, e a gente vai ter uma pluralidade de formatos e de histórias cada vez maior. Isso eu acho que ainda não se mensura o retorno, isso ainda a gente está caminhando nesse sentido, e vai cada vez mais. Eu ia entrar nisso com você, porque é uma queixa generalizada, né? Quando a gente conversa com roteiristas, com produtores, inclusive, eu recebi a Ive Cozendey e a Andréa Lucena, elas são da websérie Não Costumo Me Apaixonar por Telefone, é uma websérie com a Luciana Vendramini, a Gisele Tigre, que vieram de personagens que foram do SBT, o primeiro beijo lésbico do SBT, e assim, elas são um sucesso, a websérie tem milhões de visualizações, não sei o quê, e estão aí sofrendo para conseguir ter a grana para produzirem a segunda temporada, com fanfic, com não sei, com tudo que você possa imaginar que tem que haver para a força daquela produção ser ouvida e tal. Tudo bem, a gente tem aí em 2025, e é estranho até falar isso, mas existe um preconceito de uma empresa falar, não, eu só vou apoiar essa temática se for no mês do orgulho, né? Senão eu não vou colocar minha marca junto com uma série sáfica, por exemplo. Mas pensando sobre isso, a gente fica triste, né, Dani? Porque a gente vê essa evolução toda e, como você disse, as pessoas têm que ter voz, as pessoas têm que ser assistidas, elas têm que se sentirem representadas. E aí, quando as pessoas produzem, o mercado, mesmo dando retorno, ele não apoia, ele não suporta. Como que a gente pode tentar reverter ou melhorar essa situação do produtor? Mas tem um papo aí que é empresarial mesmo. Essa série, com o sucesso que você falou de público, ela detém o público. Então, assim, você tem, como um empresário, empresária, formas de buscar. Você falou de um nicho que é extremamente potente. Se você pensar, o público LGBTQIA+, é um público... acho que 60% dos conteúdos que passam pelo festival são desse formato, narram as narrativas de alguma maneira, e o público sáfico dentro disso é gigantesco, assim, a galera ganha o voto popular do festival há 3 anos seguidos, é muito potente, e a inteligência dos roteiros, das narrativas, o cuidado, o zelo pela história, e algumas dessas séries conseguiram monetizar, seja através do crowd, do seu público, seja através de programação, de como vender os conteúdos, às vezes bastidores, fazer a vaquinha para ter outras temporadas e tal. Tem várias maneiras, e eu tô falando vaquinha, mas eu tô falando de valores muito legais para se produzir outra temporada, até mesmo começar a conversar com o mercado tradicional. Porque tem rodadas hoje que são acessíveis de negócios para esse tipo de formato. E aí tem uma questão do produtor, porque assim, como eu falei, a primeira coisa que eu conquistei com o mercado da arte foi o desemprego. Eu fui despejado, eu tive água, luz cortado, e eu aprendi uma coisa na base da produção, que é, ok, ninguém vai me salvar. Ou eu vou entender esse mercado e eu vou atrás das conquistas, ou eu vou ter... Pessoas são incríveis, parcerias são inacreditavelmente legais, mas é importante que você se produza. Então, se já se tem essa conquista, há de se ver possibilidades junto ao público, há de se tentar falar com o mercado, não só brasileiro, você tem o mercado canadense de coproduções e compra e venda, você tinha o mercado russo, que agora não tem mais, mas você tem Estados Unidos, você tem Austrália, você tem França, que são países que conversam muito bem com web, conteúdo e mobilidade, você tem a parte do marketing, marcas, você tem as leis de incentivo e a parte pública. Todas essas são acessíveis, além do que você tem esse esquema de parceria, de venda conjunta, de aplicativo próprio e tal. Então, assim, citando algumas que vem na cabeça, que eu já vi acontecer no festival com muito êxito, você tem caminho, e se o produto está pronto, você tem o tempo. Você tem um pronto, vai monetizar aquele, vamos para o próximo. Os personagens, o Media Kit que você é capaz de formar, é óbvio que nenhuma solução é fácil. As conquistas de mercado, elas são difíceis, elas demandam um tempo que não é seu, mas que há caminhos, eu já vi histórias
muito similares com essa darem resultado. Uma vez, eu estava conversando com o pessoal e eu ouvi uma coisa assim, esse negócio de websérie não dá certo, eu tenho uma amiga que tentou e não deu. E eu fico pensando assim, é óbvio que em toda a indústria, em todas as artes, há tentativas profissionais que não logram êxito. Mas a quantidade de histórias que eu vejo que tem êxito e que conseguem caminhos de produção ou barateiam o custo da próxima, porque às vezes você não consegue monetizar, por exemplo, essa série a ponto dela gerar a possibilidade de se crescer muito, mas ela consegue abrir mercado para todo mundo que participou e ela consegue ser viável a nível de não precisar gastar com a próxima temporada. Isso vale a pena com todo mundo, porque a rede de cada pessoa dessa, dentro desse nicho, sobe e você passa a ter um valor comercial para marketing dentro da tua série. Então assim, há como se monetizar, pensar em rede o seu conteúdo para que não seja só ele, mas toda a possibilidade de prestação de serviço, de angariar, tanto para os profissionais quanto para ele podem dar. Então sim, eu cito uma coisa que assim, antigamente, quando uma pessoa furava o bloqueio de mercado e ela falava, ninguém queria me contratar, eu abri o meu canal de TV. Essa pessoa era idolatrada, ela conseguiu furar um bloqueio de mercado, ter o seu público, as suas conquistas. Aí hoje você tem uma gama de empresárias que representam vozes, que têm conquistas, e elas são um pouco menosprezadas pelo mercado tradicional. Por quê? Essa pessoa é empresária, ela é dona do seu canal, da sua plataforma, ela tem a sua narrativa. Esse lado empresarial do eu tenho, eu posso, ele faz muita diferença. E quando você passa a encontrar, e aí sim, procure eventos e locais, não precisa ser o Rio Web Fest, mas procura outros onde vão entender o que você está fazendo, qual é a sua linguagem. Quando a gente começou a fazer isso, a gente era tratado como série digital. Foi em 2017, dentro do Rio de Janeiro, a gente estava lá numa mesa com o pessoal do Arte France, e eu lembro que meu sócio foi esculachado. A pessoa falou, não, essa palavra que você está inventando não existe, websérie não existe, série é série em qualquer lugar. A gente bateu muito nessa tecla. Os produtos de mobilidade, as webséries, elas podem estar em qualquer lugar, mas elas são um produto próprio. Ela tem uma fórmula de negociação, uma fórmula de produção e ela precisa ter um espaço próprio de linguagem. É por causa disso, para que as pessoas que produzam, elas possam conseguir monetizar e ter ganhos e valores que sejam diferentes do mercado de televisão. Diferente, porque esse daqui já tem indústrias instauradas e a gente não tem. O produtor independente, ele precisa sair um pouquinho do lobismo, nada contra, tá? Isso é mercado, não estou falando de uma maneira pejorativa, mas ele precisa conseguir ganhar sem os atravessadores de um mercado já instaurado. Novos mercados, novas fórmulas, novas narrativas. Senão essa pessoa não consegue. E há esse espaço sim, tá? São os dois lados. Eu acho que cada vez mais o produtor independente tem que ter espaço e voz, e eu acho que ele tem que ser protegido de diversas formas, aí falando de Estado, mas existe sim um caminho de monetização e de ganho se a pessoa se aprofundar um pouquinho em fórmulas diferentes que não são TV ou cinema. Perfeito, Dani. Obrigada. Eu adoro esse assunto, eu falei pra caramba. Né? Não, maravilhoso. Mas, e é uma oportunidade da gente ter você aqui, alguém que é do mercado, alguém que faz e que acontece e que produz e que recebe muito material, muito conteúdo e tem total possibilidade de avaliação em todos os aspectos. Eu que te agradeço por você dividir com a gente toda a sua expertise e todo mundo que está aqui assistindo é que está ganhando com o que você acabou de falar. Voltando para Game of Thrones, já para a gente encerrar o nosso papo, não parece, né? Passa depressa. Sempre passa. Não, mas quando é bom. Sim, papo bom, passa rápido. Bom, o escritor, né, que é o autor da série, do livro, obviamente, que foi adaptada para TV, o Martin, ele inspirou-se na Guerra das Rosas, um conflito dinástico que ocorreu na Inglaterra durante o século XV, para criar um enredo cheio de reviravoltas e alianças inesperadas. Então, conheça mais sobre esse conflito e veja quais são as semelhanças entre a ficção e a realidade em Game of Thrones. É interessante dizer também que o piloto da série foi filmado na Escócia. Essa série já recebeu 110 indicações ao Emmy, e destas, Game of Thrones levou 38 troféus para casa, tornando-se recordista de prêmios, superando a comédia Frasier. E a série inventou línguas como o Dothraki, Alto Valeriano, Baixo Valeriano e Magnuk. Todos esses idiomas foram idealizados pelo linguista, David J.
Peterson. Então, olha como Que é louco. legal, olha né? como é louco. Esses tempos atrás, eu visitei um amigo e ele me contou que ele estava estudando o Alto Valeriano. Ele estava aprendendo a linguagem. Então, até hoje, você tem cursos que ensinam as línguas. Cara, você pegar, assim, é muito legal você poder assistir algo que foi muito bem feito, mas que antes, quando você vai fazer o livro, vai pensar no roteiro, a pessoa, ela inventou um mundo mesmo. Tem mapas, tem relevos, tem detalhes de cada região dessa do mundo, de clima. É realmente um mundo muito bem construído antes dele ser filmado. Existe um êxito literário de pesquisa aí que é fora de série e isso passa para a tela. E como eu falei, o legado disso, imagina isso, hoje ainda tem pessoas, acho que se você entrar nesses lugares da vida aí, você vai encontrar cursos até hoje de como falar essa língua, professores, escolas que nasceram, então o valor disso que fica ao longo do tempo é muito, muito, muito legal. É isso, eu acho que tem algumas séries que elas passam pelo tempo, né? Você assiste elas não parecem um produto de anos e anos atrás. Eu tava lembrando, assim, Game of Thrones, quando eu comecei a ver, meu filho não era nascido ainda, e quando eu parei de ver, eu não lembro se ele já tinha, eu acho que a série acabou antes, né, de 2015. A Acho que série... 2014, né? Deixa eu olhar aqui. Quando você falou, eu me toquei disso. Meu filho ainda não tinha nascido quando isso acabou. Isso Foi de 2011 a 2019. Então ele já tinha nascido, mas ele ainda era pequenininho. E é isso, tem um contexto que passa pelo tempo. Se você assistir hoje, a série ainda é válida, ela ainda é gostosa de ver. E é isso, é um exercício para quem gosta de universos, é muito, muito especial. É isso, é um classicão que ainda é muito, muito atemporal. Você acabou respondendo. Eu ia te perguntar agora, por que eu devo assistir Game of Thrones? Mas olha só, é muito legal. Às vezes você fica pensando assim, pô, nenhuma das séries novas que eu quero ver, elas estão, e agora tá demorando muito, né? O streaming tá voltando para tornar viável a fórmula econômica, e ele se separa um monte de streaming, você não sabe mais o que você paga agora. Ele voltou a ter fórmulas muito antigas. Tem alguns que você assiste que passa comercial no meio, coisas que não fazem sentido. A gente parou de assistir muita coisa porque não queria assistir desse jeito. E aí tem algumas séries que são muito legais, que você pode desfrutar de muitos episódios e muitas temporadas. E para maratonar isso é uma delícia. Se você não viu a série, se você vai ver uma série nova, dá uma chance para essa, porque você vai ter ali pelo menos um mês de diversão, se você ver tudo seguido, que vai te dar muito prazer, é muito gostoso maratonar uma boa série do começo, é realmente libertador, assim, enfim. É isso aí, tá dito, eu vou inclusive fazer isso, vou fazer essa experiência, vou me dar novamente essa oportunidade de assistir Game of Thrones. O primeiro episódio eu vou ter que rever, porque já faz tempo que eu assisti, e eu tava comentando com o Dani antes da gente começar a gravação, a minha mãe hoje tem 90 anos, e ela, em Game of Thrones, o que ela fazia? Ela tem HBO na casa dela, ela e o meu sobrinho, o Henrico ia pra casa dela aos domingos, que era quando saíam os novos episódios, né? Ele se encontrava, ele ia pra casa da minha mãe, fazia um balde de pipoca e ficava a avó e o neto assistindo Game of Thrones. Só isso já é um motivo pra você assistir a série, né? Bora que é legal mesmo, galera. É isso aí, Dani, muito obrigada pela sua vinda, por dividir com a gente, né, o seu conhecimento, por nos indicar essa série que ela fala por si só, o sucesso mundial retumbante e toda essa galera que em volta aí de internet, fanfic e tudo mais que a gente sabe, que produtos, licenciamento de produtos e, enfim, essa explosão aí que foi esse universo. E me chamou a atenção o que você disse, enquanto roteirista, pensando sobre, né? Às vezes a gente começa a escrever uma história, ter uma ideia e tal, e nem sempre capta o quão é importante a gente ter uma base, que é a construção de um universo. Ah, sim. Quando você constrói... Game of Thrones nada mais do que isso, é mais do que isso. Ele construiu tão bem aquele universo que você acaba acreditando que aquilo existe. E quando você acredita que aquilo existe, você embarca na história, não é verdade? Por isso que os episódios finais, quando não tem mais o universo já pronto, já tão estudado e sedimentado, enfraquece um pouco. Ainda que seja muito rico, ainda ele está construindo ali na hora e a profundidade não é tão grande. É isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigada mais uma vez e pode me aguardar que eu vou lá no Rio Web Fest, viu? Estarei lá. Assim, prazerzaço falar contigo e deixar uma coisa muito legal, galera. Vocês estão vendo na web, na mobilidade, esse programa, dizer para vocês
Quer conversar? Vai lá, acha meu Instagram, escreve, eu respondo, porque isso é o barato da gente estar móvel, a interatividade. Então assim, gostou do papo, quer saber mais? Às vezes demora um pouquinho para responder, mas saiba que quando você encontra alguém na web, você vê esse tipo de programa, as pessoas estão acessíveis a você e elas querem trocar mesmo, de verdade, um encontro de pessoas. Esse tipo de conteúdo é muito diferente do que era anos atrás por essa possibilidade. Então se curtiu, fala com a gente mesmo, porque é isso, tá bom? Valeu, obrigado. É isso aí, imagina. E você já sabe, na descrição desse vídeo tem todos... No início do vídeo tem o arroba do Dani que a gente colocou, mas se você não pegou, etc., ou você volta ou você vai na descrição desse vídeo que vai ter o arroba do Dani e vai ter o arroba também do festival, para você entrar em contato, para vocês, né, eu não sei, acho que se inscrever não dá mais tempo, né? Até dia 10, eu não sei quando sai o vídeo, mas até dia 10 esse aqui vai dia 2 de outubro. Não, dia 2 de outubro, que já fechou, tá aberto, né? Ainda é o Web Piloto, que é uma categoria, se você não tem série, não tem nada. Eu tenho uma ideia, tive uma ideia aqui agora. A gente seleciona 10 ideias pra você ir filmar na Cidade das Artes. O piloto de série mais legal filmado lá na Cidade das Artes vai ser exibido no cinema e concorre a um troféu. É muito divertido, é uma categoria muito legal. E as rodadas de negócio, porque muitas séries que são selecionadas, elas entendem que tem uma rodada de negócio depois da seleção. Então, a inscrição de projetos para rodada de negócio, de todo tipo de linguagem, vai até o dia 9 de novembro. Essas vão estar abertas ainda. Tipo, o Bora Falar, eu posso inscrever e eu vou conversar com alguém. Como é que é essa rodada de negócio? Então, me explica rapidinho. Existe a inscrição aí. da mostra competitiva, que você fala, ó, eu quero ver se meu conteúdo ele pega alguma categoria para concorrer ao troféu e à seleção para festival internacional. Isso é a mostra competitiva. E tem um outro espaço que é a rodada. As rodadas de negócio, você escreve seu projeto, ó, vou escrever o Bora Falar, que aí pode ser pronto, não pronto, roteiro. Você escreve o seu projeto, seja lá o que você quiser apresentar para o mercado. E a gente tem rodada de negócio das 10 da manhã do primeiro dia até as 4 da tarde do último dia, que aí para tudo pro Awards, mas nesse tempo a gente vai pegar o teu projeto e vai apresentar para os players que estão no festival. Os players vão olhar e se eles escolherem, aí você vai para a rodada de negócio. Se o player estiver presencialmente no festival e você também, a gente tem uma mesinha, a rodada de negócio do festival é aberta, é no meio do centro de convivência, que é para eu poder apontar e falar, tá vendo, aquele lá é player, não foi selecionado, vai lá e chega junto do mesmo jeito, porque o festival é para gerar oportunidade. Mas você tem aquele tempo curado, vocês vão dialogar ali sobre a possibilidade de fechar um negócio em consignação. Eu sempre falo isso porque às vezes a rodada, as pessoas acham que vão chegar e falar assim, eu preciso de dinheiro. Se você chegar para qualquer player, qualquer um e falar isso, ele vai chorar e falar, eu também! Vocês vão se abraçar e vão precisar de dinheiro junto, porque toda a instância das faces do negócio querem fechar um bom negócio. E se por acaso você não puder estar e o player não tiver, vocês vão fazer ela online, seja partindo do festival ou da casa de vocês. Mas quando você escreve para o super projeto, você está pleiteando entrar na rodada de negócio e fazer. E a gente realmente tenta fazer isso o mais acessível possível para realmente gerar oportunidade. Porque as rodadas eu acho muito caras. Geralmente elas fazem um investimento ser uma loucura se você não consegue vender depois. E a ideia do festival não é essa. Enfim. Perfeito, Dani. Então eu vou escrever o Bora Falar. Quem sabe ter uma rodada de negócio e alguém se interesse em licenciar o produto. A gente não sabe, né? Vai que. Não é isso? É isso. Obrigada mais uma vez, tá? E você que está aqui comigo, você já sabe, eu sempre agradeço a Martha Shen, cerâmicas lindas, peças produzidas especialmente para você. Você vai procurar a Martha Shen nesse arroba que está aqui. Toda semana você já sabe, arroba Martha Shen. E a Martha é uma artista que vai te ouvir e vai produzir a peça que você deseja, na cor que você deseja, para a função que você também precisa, tá? Entre no Instagram da Martha para conhecer o trabalho dela, você vai ficar apaixonado e apaixonada, porque é de um bom gosto tremendo. Você pode ver um pouco das peças que eu trago aqui toda semana para você. E quero agradecer também a Moringa Escovaria Barra, que cuida do meu visual, cortou meu cabelo, tô de cabelinho novo, tô feliz, a beça, fiz tratamento, massagem e produtos aqui para o cabelo ficar gostoso, sedoso, cheiroso. Você também pode ir na Moringa, você sabe, o arroba tá aqui, arroba Moringa_Barra. Procure lá a Mari e toda a sua equipe, a Lília, Moisés, o Gabriel, as meninas que estão lá, a Rô, toda a equipe que está pronta para te atender. E tem outra, hein? Eu estava lá outro dia no salão cortando meu cabelo, sabe o que aconteceu? Moisés pegou o violão e ó, começou a tocar, cantar, e eu estava lá cortando o cabelo e cantando Pais e Filhos. Olha isso, que beleza! Você também pode ir lá, além de ficar belo e bela, alegrar seu coração, porque cantar faz bem. Então é isso. Obrigada pela sua audiência. Você já sabe, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e venha
Ativa o sininho aí para você receber a notificação. Toda quinta-feira, 6h30 da tarde, tem um conteúdo novo para você, um convidado, uma convidada falando uma dica sobre o audiovisual. Porque o negócio aqui é o quê? Bora falar?